Quem me tocou quando aqui cheguei? Alguém me tocou, foi a mão do meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Foi a mão do meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou, foi a mão do meu Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Cumprimenta a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Levanta sua mão comigo. Pode declarar: graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus chegou aqui. Graças a Deus nós estamos aqui, aleluia, para bendizer, para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero assim passar para a nossa pastora, já está fazendo a leitura, né, da palavra de abertura deste culto. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmã, acho que a irmã nós temos que louvar, né? Aí depois nós lemos a palavra, tá bom? Nós vamos louvar, agradecer o nome do Senhor. Aí depois nós já começa. E além de dar o que assim está aqui, juntinho de nós, quer ficar ali, né? Mas nós estamos orando, creio. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua coragem. E Ele é o Deus que conhece, né? Tudo que você está passando. Glória a Jesus. Você é irmão ele, né? Esse é irmão, não, moleque. Graças a Deus. 193. 193. Louvado seja o Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são únicas, infalíveis, pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos
todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Por crente abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. Sem Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, que te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Nós vamos louvar o 200. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos louvar com todos os amigos. Esse é o amigo fiel, né? De todas as horas. Com todos os amigos é Cristo. Carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu está pra que carregar a dor, ter cuidado e temor. A Jesus refúgio eterno, Pai, confere teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com teu amor tão terno, paz terá no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado enganou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo e vida no futuro. Nele podemos alcançar. Graças a Deus, né? Todas as provas. Vou louvar mais um livro, tá? Gente.
Deixa eu botar o 107. 107, no limite agora. Deus, 107. aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme na promessa de Jesus. Firme na promessa de Jesus, ó Cristo. Firme na promessa de Jesus. Vive na promessa de que não falha. Quando a tempestade vem me assola, pelo verbo vivo de batalha. Vive na promessa de Jesus. Firme na promessa de Jesus, ó Cristo. Firme na promessa de Jesus. Vive nas promessas, sempre assim. Purificação no sangue para mim. Na liberdade em Jesus sempre. Firme na promessa de Jesus. Firme na promessa de Jesus, ó Cristo. Sim, firme na promessa de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Minha amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre minha luz. Firme na promessa de Jesus. Firme na promessa de Jesus, ó Cristo. Firme na promessa de Jesus. Nós vamos ver a leitura da palavra pela irmã Iana. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Deus que é. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler aqui Salmo 46, versículo 10. E diz assim: Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Aqui Deus já nos fala, né, para a gente aquietar o coração e confiar nele, né? Porque muitas das vezes a gente quer fazer essas coisas por nossa conta própria, né? E a gente tem que pôr na mão de Deus, né? Deixar Deus trabalhar. Porque as coisas que Deus tem pra gente é bem melhor, né? Amém? Amém. Amém.
fazer mais uma oração. Depois eu vou passar o trabalho para a irmã Fernanda, para dar o início do trabalho. Vamos orar, né, pela irmã Zezé. Não sei se o Johnny deveria conhecer, mas dá uma fácil lembrar. A irmã Zezé, ela era do Santa Clara, depois ela tinha até uma Brasília, né? Depois a esposa dela hoje também faleceu, né? Passou para Jesus, né? E a irmã passou para mim. Vamos orar, né? Pela família que fica, porque quem vai, mas quem fica, eu acho que é uma dor muito forte, né? Então nós temos que orar pelos que estão partindo, que o Senhor está levando, né? Nós que estamos ficando aqui, vamos orar. E o dia vai chegar também a nossa vez, né? Quem sabe o dia nem a hora. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus querido, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus querido, pela oração. Obrigado, Senhor Jesus querido, meu Pai, por esses momentos, a hora, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, passando, meu Pai, neste mundo, Senhor, meu Deus querido, meu Pai. Senhor, agora, Senhor, te peço, Senhor, meu Jesus querido, pela esposa, Senhor, Jesus querido e marido. Senhor, meu Deus amado, ele partiu contigo, meu Pai, mas a família dele, meu Pai, Senhor Jesus, tu és um Deus poderoso, que pode fazer grandes coisas, meu Pai, pode consolar, meu Pai, e toma, Jesus querido, meu Pai, cada um, Senhor, de nós, meu Pai, dá-nos força, dá-nos coragem, meu Pai, por da tua filha força da palavra, Senhor. Deus amado, Senhor, Deus querido, continua, meu Pai, a parar, meu Pai amado, nosso coração, meu Pai. Senhor, tu está aqui, meu Deus amado, Jesus, para resolver, Senhor, nossas causas. Muitas vezes, Senhor, não temos força, não temos ânimo, mas Jesus tem o poder, Jesus é Deus, Senhor, para fazer, Jesus amado, algo maravilhoso, Senhor Jesus. Tu sabe a carência, tu sabe a necessidade, meu Pai. Eu passo, Senhor, agora, Senhor, meu Deus, o trabalho, Senhor, para tua filha, Senhor, dá continuamente, Senhor, o trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com a igreja, assim, né? Algo assim que o Senhor gerou no meu coração. Tem 2 anos, um pouco assim, que é para me fazer uma viagem, né? Para eu ir lá para Ouriços. Aí eu estou esperando, para fazer uma obra. Não conheço lá, nunca fui, nem sei para que lado fica, né? Mas eu vou, porque Jesus mandou eu ir, eu vou. Amém. Então eu vou pedir para a igreja hoje, depois, em alguma oração que for feita, os irmãos me apresentar, né? Dessa oração e pedir, porque é missão, né, irmãos? É missão, e a missão ela é feita em conjunto, né? Amém. Por mais que você não vá, se você orar por aquele que está indo, de usa lá, Senhor, sabe? Dá sabedoria, dá ousadia, dá autoridade, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente tem que fazer. Glória a Deus, já que o Senhor está dando essa graça e o Senhor, o Espírito Santo, tem me incomodado nessa parte, você precisa ir lá. Então eu vou obedecer, não vou ser igual o Jonas, não. Aleluia. Né, irmãos? Foi falar de Jonas esse dia todo, pelo amor de Jesus Cristo, né? Eu vou louvar o Senhor, irmãos, porque esse louvor é muito maravilhoso. Deus fala muito através desse louvor. Bora conversa. Só Deus é quem vai te levantar, te dar poder e forças para caminhar. Ele abriu o caminho das águas no Mar Vermelho e mandou o povo de Israel atravessar. Segue em frente, não pense em desanimar.
Deus é contigo, pare agora de chorar. No início mar dessa vida, Deus vai na frente e a vitória vai te dar. Deus abre porta onde não há saída, onde a morte chega, Ele dá a vida. Oh, irmão, não temas as lutas, Deus tem vitória na tua vida. Uma alegria pra você passar, e as águas querem te afogar. Deus vai na frente e faz tudo acalmar. Só Ele tem poder pra te ajudar. Faça como o povo de Israel, e uma vez feliz atravessou e cantou o hino da vitória em nome do Senhor. A vitória pra você está do lado de lá. Jesus Cristo com seus anjos vai te ajudar. Pra você atravessar o mar da vida. Se a luta no caminho vem atrapalhar, se tem pedras e espinhos, Jesus vai tirar. Então Deus vai te mostrar o outro lado da vida. Triste aleluia, glória a Deus. Bem-vindo ao teu nome, Jesus. Segue em frente, não pense em desanimar. Deus é contigo, pare agora de chorar. No início mar dessa vida, Deus vai na frente e a vitória vai te dar. Deus abre porta onde não há saída, onde a morte chega, Ele dá a vida. Oh, irmão, não temas as lutas, Deus tem vitória na tua vida. Uma alegria pra você passar, e as águas querem te afogar. Eu venho na frente e faz tudo acalmar. Só Ele tem poder pra te ajudar. Faça como o povo de Israel, que uma vez feliz atravessou e cantou o hino da vitória em nome do Senhor. A vitória pra você está do lado de lá. Jesus Cristo com seus anjos vai te ajudar. A você atravessar o mar da vida. Se a luta no caminho vem atrapalhar, se tem pedras e espinhos, Jesus vai tirar. Então Deus vai te levar no outro lado da vida. Uma alegria pra você passar, e as águas querem te afogar. Deus vai na frente e faz tudo acalmar. Só Ele tem poder pra te ajudar. Faça como o povo de Israel, que uma vez ele atravessou e cantou o hino da vitória em nome do Senhor. Ele cantou o hino da vitória em nome do Senhor. Ele cantou o hino da vitória em nome do Senhor. Glória a Deus. Louvor é uma mensagem cantada, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus, porque Deus tem saída, né? Deus tem solução. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele é eficaz, né? Às vezes a porta está fechada, você olha e não vê uma maneira, assim, um jeito, uma providência, um socorro, mas o Senhor nessa noite Ele fala, Ele tem um socorro para você. Ele tem um socorro para você, igreja do Senhor. Confia no Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque eu vejo providência chegando. Aleluia. Não desista não, igreja. Aleluia. O inimigo lança coisas
aleluia, glória a Deus, as coisas do Senhor, sabe? Dos teus projetos, dos teus planos. Às vezes a gente luta tanto por alguma coisa, aí o sujo vem, lança até coisa para você nem querer mais orar. Ah, deixa para lá, para você desistir. Acredita que o diabo lança coisas para você desistir da tua vitória? Você já pensou, igreja? Você, vamos ver aqui um caminho, ó, esse reto aqui, ó. Aí você orou, chegou aqui, só faltava esse trechinho aqui, ó. Ele vai e joga uma seta em você, e você fala, ai Deus, eu desisto. Deixa pra lá, eu não quero. Só falta um pouquinho para a sua vitória chegar. Não larga, não seja covarde, seja valente, igreja. Fica firme, confia no Senhor. Aleluia! Porque os teus passos na casa do Senhor não é em vão, mas o Senhor confirma os teus passos. Deus tem vitória. Deus tem vitória. E igreja? Aleluia. Às vezes, não olhe para a quantidade de gente nessa noite, não. Olha para Jesus. Jesus estando aqui é o que importa. Glória a Deus. Jesus estando sozinho com você debaixo do pé de árvore. Ou então lá na sua casa sozinho. Só você e Deus. Ele estando é o que importa. Porque é Ele que tem alguma coisa para te dar. É Ele que tem a providência. É Ele que tem a solução, né? Nessa noite o anjo do Senhor está trabalhando aqui, ó. Não está passeando não, mas está trabalhando aqui, ó. Está anotando aqui, ó, necessidades de crente. Aleluia, Jesus. Veio trazer providência para crente. Viu, irmãos? Veio abrir porta na vida de crente. Nesse lugar, o anjo está aqui. Glória a Deus. O anjo do Senhor está aqui. Glória a Deus. Só não vai levar a vitória quem não quiser. Aleluia. Porque está aqui. A mesa está posta. A bandeja do Senhor está aqui. É só você confiar. É só você confiar. Porque é só a fé. Irmãos, a fé. Você está sem fé, igreja? Pede para Jesus te dar fé. Pede que o Senhor, Ele dá fé para você. Ele dá fé para você. Porque se a gente não ter fé, a gente não consegue. Né? Mas se a gente pedir para o Senhor, aumenta a minha fé, porque eu preciso muito da minha vitória. Eu preciso muito que o Senhor age nessa causa. Aumenta a minha fé. Não deixa eu voltar para trás, não. Depois de tanto esforço, de tanta luta, eu não vou voltar para trás. Viu, irmãos? O soldado, ele vai arrastando ali, ó. Mas ele vai. Glória a Deus. E a recompensa, ela vem do Senhor. Né? Na hora que a recompensa, ela chega, a gente olha e fala, graças a Deus que eu continuei, que eu prossegui. Amém, igreja? Igreja, eu vou dar uma oportunidade para o irmão. Não, Elisão? Glória a Deus, amém? Você Deus serve o Senhor com as mãos de Jesus. Se começamos a orar, este tempo treme. Começamos a orar, falaremos língua. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Se começamos a orar, esse tempo tremerá. Começamos a orar, falaremos língua. Se começamos a orar, esse tempo tremerá. Começamos a orar, falaremos língua. Vamos ser bom, Papai do Senhor. Amém. Graças a Deus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver.
sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, que dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Glória a Deus. Eu vou convidar os meninos tudo aqui para vir louvar. Vem, todos vocês, vem aqui. Vem louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Cadê igreja, meninos? Cadê a igreja com a patinha? Amém. Amém, glória a Deus. Nossa. Santo é o teu nome. Cantou.
Glória a Deus. Seja bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me vazio de mim, me vazio de mim. Só que eu venho, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Aleluia. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa
deixamos ela pra você. Aleluia, graças a Deus, né? O perfeito louvor verdadeiramente sai da boca das crianças, né? Coisa linda, né? Que presença maravilhosa. Aleluia, Jesus. Eu vou convidar o nosso pastor Damião, né? Aleluia, para ele estar orando para o preleitor nesta noite, né? Que Deus ainda tem uma palavra para você. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o servo de Deus com as palmas para Jesus. Oh, glória. Deus fiel. Se viesse com guerreira, abençoada de Deus, né? Graças a Deus. Grandioso. Bom, quero apresentar o pastor Zé, já é a segunda vez que vem aqui, né? Primeira e segunda vez que ele vem aqui conosco, né? Graças a Deus. Aleluia. Todo mundo quer receber o pastor Moisés? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Volte sempre e traga a gente. Jesus te ama e nós também. Amém. Então vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar. O irmão Moisés possa transmitir a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Amamos Deus, querido Jesus, peço a você, Pai. Venha em nome de Deus, meu Pai. Bênção nossa fé, Pai. Fala conosco, Pai, de uma forma clara, concisa e poderosa, Senhor. Fala quem não queremos ouvir, mas fala quem desejamos ouvir nessa noite, Deus. Ninguém saia, meu Deus, do mesmo jeito que entrou, mas que saia diferente, é de poder ao som de Deus. Por isso, meu Deus, nesta noite, Pai, abra a porta da palavra sobre teu filho nesta noite, Pai. Olha agora, que a mensagem do teu coração, Jeová, vem no coração da igreja nesta noite, Pai. Rogamos e pedimos essa bênção, igreja que vive, reina para sempre. Amém e amém. Continue de pé. Graças a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Né? Amém. Louvado seja o irmão Damião, que está aqui essa noite. Também a nossa missionária Fernanda está aqui nessa noite, que me convidou para estar neste lugar. Sou grato a Deus por essas pessoas que nos apresentam, outras pessoas para o nome do Senhor glorificado. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus, vou emprestar para você. Não, vou emprestar para você. 2 Reis, capítulo 6. Capítulo 6. Cadê o João? Cadê o João? Capítulo 6. Jota, Fica abaixo, toma. me lembro. Por aí, capítulo 6. Glórias a Deus. 2 Reis, capítulo 6. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém, Jesus. Verso 1 diz assim: disseram aos filhos dos profetas, Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. E disse serve-te. E diz, serve-te, e direi.
com teus servos e disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derrubando um deles, uma viga de ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor! E ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez o ferro, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta. Então ele estendeu a sua mão. Glória a Deus. Por esse dado, Deus impossível. Aleluia. glória a Deus. Nós estamos dentro de um texto a qual é muito conhecida essa palavra. Quem não viu pregar essa palavra ainda, eu creio que todos já ouviram pregar essa palavra. Mas o que mais me impressiona nessa palavra é a decisão de dizer que o lugar que eles estavam era um lugar estreito, quer dizer, um lugar pequeno, um lugar que estava necessitando de enlarguecer, ter um espaço maior para ali eles estudar a palavra de Deus, porque eles eram profetas e eles estudavam a palavra de Deus em conjunto, um com o outro. E ele estava falando a respeito de convivência, união e crescimento da obra. É muito importante quando existe dentro da obra a união, crescimento, para que a obra possa crescer. É verdade. Glória a Deus. Porque se não houver união, não tem como a obra crescer. Se não houver interesse para o crescimento da obra, também ela não cresce. É necessário se unir e ter disposição para que a obra venha crescer. E ele chama a atenção dos seus companheiros para ir adiante, passar o Jordão e ali cortar uma madeira. Agora, o interessante é que eles estavam em uma missão. A missão deles, neste dia, era cortar madeira para o crescimento da obra. Mas toda vez que um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, se interessa em dar crescimento à obra, sempre o inimigo vai lutar para não acontecer os projetos de Deus que Deus colocou no seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: os sonhos de Deus para a minha vida e para a tua vida, ninguém pode apagar. Os sonhos de Deus para a tua vida, para a tua família, que Deus fez você sonhar, ele vai acontecer. Queira o inimigo não queira, ou ele queira impedir, mas não tem como ele impedir. Deus falando, o projeto vai acontecer. Vai sair do papel e vai restabelecer o que Deus quer. Louvado, exaltado, Senhor. Eu creio nesta palavra que Deus está falando nesta noite, porque Deus, quando fala, ele assume um compromisso. Glória ao nome do Senhor. Agora, o interessante é que eles, para ir até o Jordão e cortar a madeira, ele dependeu de alguém. Ele foi até alguém e pediu emprestado um machado. E esse machado, ele sendo emprestado, no momento de mais precisão, no momento que ele mais necessitava de dar crescimento à obra, de cortar madeira para chegar no lugar que era necessário e todos se alegrar com aquele trabalho que ele estava fazendo, o ferro do machado
cai na árvore e fica só madeira na mão do profeta. E eles dão um grito: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Quero abrir um parênteses nessa noite, neste lugar, porque quando fala emprestado, Deus estava falando no meu coração ali, que é necessário cada um de nós se interessar pelos dons espiritual. O machado, principalmente o ferro, simboliza os dons espiritual. Se um obreiro ou a obreira ou membro da igreja, ele não tem os dons espiritual, ele precisa orar, ele precisa buscar o Senhor para que o Senhor lhe dê os dons espirituais. Os dons espirituais faz abrir a visão. Os dons espirituais traz a revelação. Os dons espirituais faz também dar crescimento à obra. Porque a Bíblia diz: se não existe profeta, a obra perece. Tem que existir profeta. O profeta vem dos dons espirituais. E ele perdeu logo que o machado, que simboliza os dons espirituais. O machado era uma ferramenta que se usava, que tinha um valor naquela época muito grande para quem possuía um machado. Porque naquela época só quem mexia com a ferragem, tanto o machado como espada, era só os filisteus. O povo de Israel não mexia com ferragem para fazer arma, para fabricar ferramenta. Ele não tinha esse direito de mexer, porque ainda não tinha chegado a ele o conhecimento de mexer com essas madeiras, de ferramentas de bater ferro. Eles não tinham essa ferramenta. Eles eram obrigados a comprar os filisteus e outras nações que mexiam com ferro. E logo mais desse lugar, neste momento, a ferramenta que estava era emprestado. Nós não podemos usar o dom das nossas mãos. Eu não posso chegar aqui e querer usar o dom do pastor que está aqui, de maneira nenhuma. Porque um dia eu vim aqui, vi ele revelando, vi ele pregando a palavra de Deus, da maneira que ele prega, e eu venho aqui, eu quero copiar ele. Eu estou querendo pegar o dom dele, emprestado. E isso Deus não concorda comigo nem com você. Ele não fez cópia, ele fez você uma pessoa só. E de você ninguém vai tirar cópia. Você é o único e exclusivo de Deus, para a glória do nome do Senhor. Lembre-se que suas digitais, ninguém pode pegar ela e colocar no papel e ser a mesma. Ninguém pode. Você é único, você é diferente, você não é como o povo pensa. Você foi chamado para uma obra e Deus chamou você foi para capacitar você e crescer, e desenvolver, e fazer o que Deus pede, o que Deus manda, porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O que eu vejo dentro desta palavra, quando esse ferro cai dentro desta água, todos nós sabemos que o Rio Jordão era um rio cheio de curva, era um rio que tinha diversas cachoeiras. Exatamente onde esse machado caiu era um lugar fundo e um lugar de água barrenta. Não dava para enxergar o fundo daquele rio Jordão. Agora eu quero entender como foi que ele corta um pedaço de uma madeira mais fina que cabesse no encaixe do machado, e se ele não podia enxergar o fundo do rio, e como é que ele pôde enxergar o machado, que não foi ele que derrubou o machado, foi os companheiros que derrubou o machado, e ele perguntou: aonde caiu o machado? Disse: ali. Então ele disse: corta lá uma vara. E cortaram a vara para ele. E ele, com a vara, isso aqui é mistério de Deus. Aleluia. Porque Eliseu, ele tinha crédito com Deus. Aleluia. Eliseu tinha reserva com Deus. É necessário eu e você ter reserva com Deus. Sim, Pai. Aleluia.
Porque chegar um momento que você vai ser chamado para ir a algum lugar e você vai querer dizer, eu nem li a palavra, eu nem orei, não tive tempo. E cadê a reserva? O camelo, naquela época, caminhava de uma cidade para outra, atravessando um deserto. Sobre a sua corcunda, ele carregava ali 60 litros de água para atravessar o deserto. Era o único animal que atravessava o deserto sem beber água, em nenhum poço. Ele se alimentava da própria água que ele carregava. É o símbolo de eu e você. Ler, orar, estudar, consagrar, jejuar, que quando Deus te chamar, você já está preparado. Irmã Ana, vai ali levar uma palavra. Não, pastor, não posso hoje não, porque eu não orei. Eu não posso não, porque eu não li a palavra hoje. Eu não me consagrei. Mas se você não fizer esse requisito que eu estou dizendo, você não vai mesmo conseguir. Tem que ter reserva. Se Eliseu pôde enxergar esse ferro no fundo do rio, é porque ele tinha reserva. E o que a reserva faz, pastor? Um homem que tem reserva com Deus, quando ele ora, Deus abre a visão dele. Mesmo ela estando barrenta, ele não vai olhar para aquela água com um olhar seres humanos, não. Ele vai usar o olhar sobrenatural. É o olhar de Deus. Ele vai olhar como Deus estivesse olhando para aquela água, e Deus que conhece, diz a palavra, se nós subir ao céu, Deus vê, se nós entrar na profundeza das águas, dos mares, Deus também vê, onde nós for, Deus vê. Então ele pediu, Deus me dá o teu olhar, para eu enxergar esse machado lá embaixo, para que eu possa pegá-lo lá de baixo. Jamais ele conseguiria com os olhos dele. Jamais ele enxergaria com os olhos naturais. Não tinha condições. Se você ler mais para frente, você vê que dele tanto fazer milagre, dele tanto ser um homem que dedicado a Deus, de fazer o que Deus mandava, ele estava sempre em oração. E a Bíblia diz que o rei da Síria, por 3 vezes, ele diz, eu vou cercar lá na cidade, na estrada, e nós vamos pegar o povo de Israel. Emboscada. E toda vez que ele armava a emboscada com seu exército, não dava certo. Na sua recama, Eliseu recebia a revelação de Deus quando ele estava orando, e dizia, vai lá e diz para o rei de Israel não passar por aquela estrada que ainda tem emboscada. O exército da Síria está lá armado, esperando vocês. E o rei mandava, de Israel mandava alguém lá ter certeza se era verdade. O rei ainda não cria se era verdade. Ele mandava um dos soldados lá ver. E quando chegava lá, era verdade, ele trazia notícia, é verdade. Por 3 vezes, na terceira vez, o rei da Síria, ele se levanta no meio do seu exército e diz, tem alguém aqui, no meio de nós que estamos nos traindo. Estamos entregando para o rei de Israel, que nós estamos armando uma emboscada para pegar eles. Levanta-se um homem no meio dele e diz, não, meu senhor, não tem ninguém traidor aqui não. Mas é que tem um homem lá em Israel, que esse homem é de oração. Olha a referência desse homem. Esse homem é de oração. E quando ele ora, na recâmara dele, quando ele está dormindo, Deus revela tudo para ele. Desce para ele como descesse um lençol, tudo escrito que vai acontecer. Eita, maravilha do céu. Onde está esse Eliseu? Ele está acampado em Dotã. Dotã é uma cidade como um vale. Tinha o lado alto e o lado baixo. No lado baixo tinha a ribanceira.
e volta tudo a rebancer. E Eliseu estava numa casa, junto com Geazi, seu auxiliar, dormindo. Mas tinha por costume de manhã pegar água, encher uma bacia, para ele lavar as mãos e o rosto, para fazer a sua jornada como profeta. E esse servo de Eliseu, antes de Eliseu se acordar, ele vai pegar água, e quando ele abre a porta, que olha para a campina, está cercado de inimigo. Isso era de madrugada. Agora você vai entender o porquê de madrugada. Ele estava de madrugada. O inimigo sabe, o crente que ora de madrugada, o crente que não ora de madrugada. Ele vem de madrugada para atacar ele. Foi de madrugada que eles armaram lá a cilada para pegar Eliseu e o seu companheiro. Aí ele vê os inimigos e volta para dentro do quarto e diz para Eliseu: Eliseu, nós estamos cercados, todas palavras, estamos mortos. Não tem escapatório dessa vez. Eliseu olha para ele e diz assim: moço, vem aqui, dobra o teu joelho que eu vou orar por você. Quando ele dobra o joelho, olha por ele e diz: Senhor, mostra para ele o que eu estou enxergando e abre os olhos dele para ele ver o que eu estou vendo. Quando ele, pela segunda vez, o auxiliar de Eliseu olha para a campina, vê a campina cheia de soldado, carro e cavalheiro com fogo, muito maior do que estava com ele da primeira vez. Deus fez que investisse em Eliseu o poder de enxergar aquilo que eu e você não estiver enxergando. Eu quero lhe dizer nesta noite, a tua visão nesta noite aqui é uma, mas você vai sair daqui com outra visão. Vai chegar o sobrenatural de Deus nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquilo que os homens enxergam por aí, você vai enxergar dobrado. Aleluia. A tua visão vai mudar completamente. Graças a Deus. Aí quando ele vê aquela situação, ele sai para fora. Eliseu desafiou o rei da Síria com seu exército. Sai para fora, mas ele sai fazendo uma oração. Senhor, cega todo esse exército da Síria. E Deus cegou. Aleluia. Todo cego. Aí o rei vem e diz para ele: você conhece o nome de Eliseu por aqui? Onde que ele está? Disse: me segue. E eles começaram a seguir ele, o exército todinho seguindo ele, até dentro de Samaria. Quando chega dentro de Samaria, ele faz outra oração: Deus, agora abre os olhos dele. Quando ele abriu os olhos, ele estava dentro de Samaria, cercado por exército de Israel. O rei de Israel olha para essa situação e diz para Eliseu: vamos matar todos. Ele disse: mate você, aquele que você pegar com sua espada e com seu arco, porque esses aí nós vamos dar pão e comida e bebida para ele. E fizeram um banquete grande para ele. E depois desse banquete, a Bíblia diz que o rei da Síria passou muitos anos sem guerrear contra Israel. O pão e a água, o alimento que deu para ele, fez com que apartasse a ira do rei da Síria e não viesse mais guerra contra Israel. Você quer apartar a ira do seu vizinho, do seu inimigo, de alguém que quer fazer mal para você? Faça o bem para ele primeiro. Você vai ver o resultado que vai ter na sua vida. Glória a Jesus. Eu me lembro Deus fiel. que eu fui no banco, em casa, me empresário vai lá no banco, assim que saiu o real, e me tira R$30 para comprar um skate para o teu filho. Eu não queria ir de maneira não, porque eu estava em casa, não tinha o que fazer lá na Leopoldina, era longe, pegar ônibus, trem. Acabei indo. Quando eu cheguei nos caixas do banco da frente,
as pessoas não estavam conseguindo movimentar a caixa. Porque tinha muita gente e tinha uns 3 a 4 pessoas de crachá, Bradesco, calça social, camisa social, homens de boa aparência. Não dava para desconfiar de nada, por causa do crachá, por causa do bolso do escrito Bradesco. E estava pegando o caso de uma pessoa, levando na máquina lá e mexendo para cá. E eu fui mexer na máquina. Não, deixa eu tirar aqui rápido para você, porque tem muita gente. Eu dei o cartão. Quando eu coloquei minha senha, ele tirou R$150 da minha conta. Eu tinha só 180, fiquei com R$30 na conta. Eu disse, como foi daqui? Eu entrei no banco, perguntei e disse, foi tirado mesmo. Hoje eu sei, porque se for dentro do banco, o banco é obrigado a devolver para você. Sabia disso? Se for dentro do banco, um roubo dentro do banco, ou qualquer coisa, você tem direito de reclamar do banco, o banco devolve para você. Porque foi dentro do banco, o banco é obrigado. Ressaciar o que você perdeu. E eu não sabia disso, eu vim embora para casa, mas eu vim no meio do caminho, chorando por dentro, dizendo, Senhor, ladrão me roubou, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me dar em dobro. Amém. E não tirei isso do meu coração, pastor, até chegar em casa. Eu vinha triste, lógico, por dentro, perdi esse dinheiro. Era muito dinheiro naquela época. Hoje, se fosse para colocar uma valia daquele dinheiro de R$150 para hoje, eu acho que passava de uns R$7.000. Passava. Hoje você está tendo R$7.000, não faz nada. E naquele tempo, R$150 era muito dinheiro. E eu falando isso com Deus. Ele me roubou, mas o Senhor pode me dar o dobro. E passado mais ou menos 15 dias, pastor, Deus me deu 2 trabalhos. Um trabalho eu peguei um prédio ele tinha 12 andares. Era para trocar todas as portas dos elevadores. Eu tinha que fazer o acabamento nas portas. Ou ele trazia pessoas de outra firma, tirar daquela porta velha para aquela porta nova. Eu tinha que fazer a requadração toda, por dentro e por fora. E depois no poço, tinha que abaixar o poço para o elevador descer mais um pouco, porque o que vinha novo era mais comprido, tinha que descer mais um pouco, tinha que baixar mais meio metro. Eu peguei esse serviço por R$6.000. Depois peguei outro no estacionamento, para arrumar o estacionamento, de R$3.000, R$3.300. Deu R$9.300. Para quem perdeu R$150. Não foi muito dinheiro, ó, Deus me recompensou, porque eu não murmurei. Eu entreguei nas mãos do Senhor e vinha dizendo, o ladrão me roubou, mas o Senhor vai me dar em dobro. Aleluia. Glória a Deus. Vai me dar em dobro. Glória a Deus. E um desses homens que era da firma que mexia de colocar as portas e depois regular as portas, ele chegou um momento de dizer para mim, ele todo dia me perturbava, pastor. Põe mais gente para acabar mais rápido. E reclamava do serviço, fazia um monte de reclamação e me perturbava o dia todo. Que eu comandava o serviço, mas na época eu tinha 12 empregados trabalhando. E ele me perturbava o dia todo. Um belo dia ele chega perto de mim e diz, minha sogra está internada entre a vida e a morte. Eu não tenho R$1 para visitar ela. Nunca contei isso até hoje. Nunca. Já faz mais de 30 anos. Nunca cheguei na igreja para dizer isso. Sabe quanto você precisa? Eu preciso de R$50. R$50 era muito dinheiro naquela época. Você pegava R$10, você fazia uma coisa em casa. R$10. Era isso. Pois era aí 5 pessoas dentro de casa. R$30 eu fazia um pouco para semana. R$50 era bastante dinheiro. E eu dei esse dinheiro para ele. Prestei para ele. Esse homem olhou para mim com uma cara de choro. E eu senti que ele estava chorando por dentro. Porque ele me fez um papel do inimigo para mim. Mas na hora que ele precisou,
Exatamente o que fez aqui o rei de Israel. Israel queria castigar o povo, matar o povo. Mas Eliseu disse: não, nós servimos um Deus de misericórdia. Aleluia, Jesus. Nós servimos um Deus de suprimento. Nós servimos um Deus que ele entra no impossível e torna possível. Nós servimos um Deus que quebra paradigma. O homem disse que não pode, não dá, não tem jeito, mas eu disse: não, eu mudo, eu tenho jeito, eu faço dessa maneira, porque o meu nome é um Deus de já, e eu opero como eu quero, faço como eu quero, ninguém vai impedir o meu agir, porque quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia! Santo ao Senhor! Aleluia, Deus! O preço da misericórdia, ela custa caro. Por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Coríntios: o amor, a caridade. Não é fácil de você dizer que ama e cumprir que ama. É sofredora. A caridade é sofredora. Quer dizer, você vai fazer bondade para uma pessoa, mas você vai passar por algo muito pesado. Se você fizer as coisas para uma pessoa tudo fácil, você não sofre nada. Então não tem recompensa. Mas quando alguém te aperta, quando alguém quer te bater, quando alguém quer te expulsar do lugar, e ele precisa, e você dá um copo d'água para ele, dá alimento para ele, aí isso é a caridade que Deus resolve em cima e diz: ele fez uma boa ação, eu vou recompensá-lo, eu vou fazer para ele mais coisa, porque um homem como esse, uma mulher como essa, merece ser honrada, merece ser honrada. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa enxergar como os homens não enxergam. É mesmo. Você precisa olhar como os homens não olham. O homem olha pondo defeito, o homem olha criticando, o homem olha zombando, o homem olha dizendo que você não pode, o homem olha dizendo que você não dá, o homem dizendo que você não tem capacidade, o homem olha dizendo que você mora numa casa muito simples, muito pobre, o homem olha dizendo que você não tem roupa suficiente, o homem põe tanto defeito, mas Deus diz: não, isso aí tudo é coisa errada. Eu olho diferente, quando eu escolho, eu olho para o coração, para a simplicidade, e eu ajo dependendo da simplicidade do coração do homem. Glória a Deus. Tremendo e santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, queridos, as coisas apertam tão forte ao nosso lado, as coisas vêm tão contra a nossa vida, que na hora que você quer fazer o bem, as vozes vêm aos teus ouvidos dizendo: não, ele fez aquilo com você. É mesmo. Ele fez aquilo com você. Vem naquele dia, ele dá o dia, dá a hora, dá tudo para você. Dá o ano, dá tudo. Deixa eu ouvir. Dizendo assim: paga também a moeda. Mas Deus não. O Deus que eu sigo não. Deus que eu sigo não. Ele muda a história. Ele fala: paga com a misericórdia. A misericórdia é colocando o coração na miséria. Ei, Deus. Essa palavra é muito profunda. Quando Deus diz: eu vou fazer misericórdia, eu coloco meu coração na miséria. Naquele homem miserável e pecador. Naquele homem beberrão. Naquele homem drogado. Naquele homem que se prostitui. Naquele homem que rouba. Que adultera. Nele roubou meu coração para levantar ele como um pregador, levantar ele como um cristão, levantar ele como um missionário, levantar ele como um missionário. Não importa se ela foi, aleluia, uma prostituta, não importa se ela foi uma mulher errante da vida, não importa o que ela foi, importa agora o meu chamado, eu transformo meu mundo em tua vitória. Essa é a misericórdia de Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Ele não aponta a gente, não. Glória a Deus. Não aponta a gente. Ele arranca a mão da gente. Muda a história. Aleluia. Muda a história.
Os homens chegaram para Jesus e disseram para Jesus: essa mulher foi pega no pé. A lei de Moisés era jogar na pedra e matava, era pronto, ó, fim de pau. Que história, não. Pedrejava e acabou. Do jeito que Jesus estava, ele continuou. Ele continuou. Ele estava doido, ele estava assim, mexendo com o dedo na areia. Todo mundo olhando para ele, disse: e tu, o que tu faz? Falei: Moisés, pedrejava e matava. E tu, o que tu faz? Ele: vamos lá, mexendo na areia. Se alguém aqui não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Coloca para lá, pastor. Não precisa mais nada. Começou a olhar um para o outro, um de menor ao grande, e foi todo mundo embora. Jesus, do jeito que estava, ele só ergueu a vista assim. Olhou para ela assim: olha, vai para trás. Ela olha para trás e diz: nem o teu acusador está aqui, nem eu te acuso. Aleluia. Vai em paz e não peca mais. Glória a Deus. A misericórdia de Jesus. Aleluia. A misericórdia dele estende sobre nós, envolve nós. E nessa noite eu sinto que ele está cumprindo a tua vida, está te guardando, está te protegendo, está dizendo para você: minha filha, você é diferente, para mim você é importante, para mim você tem valor, para mim você tem credibilidade de mim. Aleluia. Deus, Glória a Deus. obrigado, Deus. Graças a Deus. Obrigado. Aleluia. Não importa se zombaram de você, não importa quem criticaram você, não importa o que disseram de você, não importa o que julga você por tuas costas, não importa, o que importa é o chamado que você tem. É, Deus Santo, aleluia. Quem te chamou te conhece, quem te chamou te capacita, quem te chamou te dá dom, quem te chamou vai fazer a diferença na tua vida e ninguém vai poder impedir. Glória a Deus. Não tem impedir. O agir de Deus na tua vida. Deus Santo e poderoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Eu sinto fortemente aqui nessa noite a presença de Deus neste lugar. Ele está nesta noite me ensinando. Ele está nessa noite me capacitando mais ainda nessa noite. Aleluia. Mostrando como era naquela época alguns homens que ministravam, os homens que ensinavam, os homens que viviam na presença de Deus, os homens que sentiam, aleluia, sentia a presença de Deus, aleluia, em louvar hino. A Bíblia diz que hoje era o tempo que Eliseu estava no meio de um exército da guerra. E disseram para ele: aqui tem um homem de Deus. Eles têm, aqui tem um homem chamado Eliseu. Manda que ele dê uma palavra. Eliseu disse: eu vou dar uma palavra, mas primeiro me põe um tangedor para cantar, para tocar o instrumento. E diz a Bíblia, quando ele toca o instrumento, o tangedor, a Bíblia vem falando que Eliseu toma a palavra e diz: neste vale não vai haver vento, não vai haver chuva, cala na pedra cisterna, porque amanhã vai ter tudo cheia, vai ser cheia. Obedeceram, cavaram a cisterna bastante, não foi pouca. E no outro dia amanheceu cheia de água. O exército dos inimigos que estavam querendo lutar contra o povo de Israel, quando passaram da cisterna, olhando para ela, as águas eram vermelhas como sangue. Diz: olha, o exército de Israel derrotou o povo, matou o povo. Vamos correr. De repente eles pegaram sua própria arma e mandaram enviar um do outro e se mataram, porque quando eles viram aquela obra que Deus fez que ele acontecesse nele mesmo.
que derramar sangue. Deus não fez ele derramar sangue, eles mesmos derramaram sangue deles mesmos. Agora me pergunte como, pastor, porque quando o exército se reúne, cada nação tem uma cor do seu uniforme. Ninguém vai pegar, aliar-se com o exército e pegar por ele com a própria arma, sabendo que eu chamei ele para lutar no favor. Não, de maneira nenhuma. A visão que deu para ele, como olhava para o outro exército, dizia: é Israel, mata. Mas não era Israel, era o povo peleado dele. Deus veio, mudou a visão. Eita, Deus, ministério de poder e glória. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Veja com a visão que Deus quer dar para você. Não olhe com a sua visão. Porque se você olhar com a sua visão, você vai fazer da maneira que você faz. Mas peça a visão do Espírito Santo de Deus. E você vai chegar a coisa nova. Vai ter a coisa nova. Deus quer abrir visão de crime dessa noite. Em meio às aflições, Deus quer abrir a visão. Tem muita água que diz que era na hora da mais aperto, os homens cantavam com mais unção, cantavam com mais graça. Quanto mais aperto, era a hora que ele mais tinha mensagem, era a hora que ele mais tinha louvor, tinha adoração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você quer ver o céu aberto? Peça visão para Deus. Peça visão para Deus, para encerrar esta noite. Jacó sai da sua casa, brigado com seus irmãos, jurado de morte. Ele para numa cidade com o nome de Betel. E naquela cidade, naquele lugar, naquela cidade era só mato. Ele encontra ali uma pedra. Ele unge aquela pedra e deita a sua cabeceira como se fosse um travesseiro. A Bíblia diz que à noite ele acorda tendo uma revelação do céu. Ele vê anjo subindo e anjo descendo, uma escada que descia do céu à terra. O céu estava aberto, com uma escada descendo do céu para a terra. E ele via anjo subindo e anjo descendo. Era a visão que ele teve. E nesta noite Deus abre a minha visão. Ele abre a tua visão para enxergar coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas. Vai ser enxergado na tua vida. Ficamos de pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, nesta noite, seja bem-vindo em nosso lugar. Seja bem-vindo nesta casa, Espírito Santo. Tenha a primazia, tenha o direito de trabalhar em vidas aqui nessa noite. Que entraram aqui, quem sabe preocupado com esse feriado prolongado e não pôde viajar e está preocupado, mas o Senhor diz: não, eu não quero você viajando nesse ano. Talvez no próximo feriado você pode até viajar. Deus te trouxe aqui nessa noite, foi para te dar dons espirituais, foi para abrir a tua visão, foi para trazer sobre a tua vida a revelação com profundidade, foi para você, quando lê a palavra, entender com profundidade. Não é para ler entender como os demais lê, os demais entendem, não. Você vai ser diferente, você vai ser uma pessoa engranjada da palavra. Eu vim perguntar para você: onde foi que você estudou? Onde você aprendeu? Você vai dizer: não, eu não estudei em lugar nenhum. O meu estudo que eu fiz não valeu de nada, mas eu fiz um estudo com o Espírito Santo e ele abriu a minha visão e me deu a revelação profética.
A revelação profética nessa noite vem sobre a tua vida nessa noite. Senhor, aleluia, glória a Deus. Tremendo, santo é o teu nome. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aleluia. Nesta noite, Deus, da tua presença, Deus, da tua palavra que foi ministrada, Senhor. Eu não pedi, Senhor Deus, palavra, eu só disse para o Senhor que teu Espírito Santo pudesse me usar. Mas, Senhor Jesus, eu não pedi também que fosse, oh meu Deus, com impacto, não pedi que fosse, meu Pai, com demonstração de poder, de palavra persuasiva, mas eu pedi que teu Espírito Santo me dirigisse, o teu Espírito Santo me falasse em meu lugar, porque de mim eu não tenho nada para falar nem para dizer, mas quando nós entregamos a nossa vida ao teu Espírito Santo, é Ele que ministra, é Ele que fala, é Ele que se responsabiliza. Nessa noite é diferente. Receba nesta noite a presença do Espírito Santo. Tome posse nesta noite de coisas maiores para o teu ministério, para a tua vida, e deixe Deus trabalhar na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é como eu subi com você. Oh, glória a Jesus. Palavra poderosa. Palavra sucinta, direta, positiva ao nosso coração. Graças a Deus. Louvado enquanto o pastor José falou, cerca daquilo que o machado, que rapaz, quando Jesus, onde caiu o pé ali, ninguém sabia onde caiu, só sabia ele. Então eu digo assim, uma interpretação, viu, Moisés? Só sabe onde caiu quem perdeu, viu? Só sabe que caiu onde perdeu. Então só aquele jovem sabia onde caiu. Nem o Eliseu sabia, mas ele sabia, aquele jovem sabia onde caiu. Então, talvez você aí, você parou de orar, parou de buscar Deus, parou de buscar os dons de Deus, parou de consagrar. Então, busque novamente o machado que simboliza o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Boa essa palavra nessa noite. Domingo pela manhã, mano, eu tenho uma escola dominical. Escola dominical, e aprender a palavra de Deus aqui. Conversa ali com o professor Jônio ali. Está todo domingo aqui, está 9 horas, 9h10, até 10h30, 10h20. Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Se você não estiver dormindo muito assim, e você sabe o que ele só faz? Sabe aquele lençol pesado? Aí você, olha, sai fora do lençol, repreende aquele lençol tão pesado, que aí você repreende aquele lençol, lança fora, aí você se levanta, porque aquele lençol está prendendo você na cama. Que Deus abençoe, graças a Deus. Então, domingo à noite também não tem culto em família, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos orar. Eu chamo o pastor, o professor Jônio, que vai encerrar essa culto em oração, dando a bênção apostólica. Quero agradecer também pela cooperação do pastor Moisés essa noite. E nem só essa vez, mas que venha outra vez com o Senhor, pastor, que o Senhor possa ser abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que recebemos para os nossos corações, que essa palavra, Senhor, venha ficar fixada, Senhor, tanto na nossa mente como nos nossos corações, e assim, Senhor, seja colocado em prática. Abençoe a cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir, mas que cada um, Senhor, possa voltar em paz para o seu lar. Isso nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estenda. E a graça do Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém! Deus é por nós. Acabou, Bruno. Amanhã não tem que fazer não, né? Ai, não, Bruno. Eu posso fazer domingo? Domingo eu posso fazer? Fazer bagunça.